Música de fundo suave e misteriosa começa com sons de ondas e vento. Você já se sentiu no meio de uma tempestade, com as ondas da vida ameaçando te afogar? Tudo parece escuro, sem esperança, e você se sente completamente sozinho. É exatamente assim que os discípulos de Jesus se sentiam naquela noite, no meio do mar da Galileia. O som da tempestade aumenta um pouco. Imagina a cena. Eles tinham passado o dia com Jesus, presenciado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de 5.000 homens alimentada. A energia era incrível. Mas então Jesus os manda entrar no barco e atravessar para o outro lado, enquanto ele sobe um monte para orar sozinho. Eles obedecem. Mas no meio do caminho a noite cai e o tempo vira. Uma tempestade violenta se forma. O vento soprava forte, contrário a eles. As ondas batiam no barco com fúria. Eram pescadores experientes, homens do mar. Mas mesmo eles estavam apavorados. Remavam com toda a força, mas não saíam do lugar. Parecia que o mar ia engolir todos eles. Onde estava Jesus agora? Por que ele os mandou para o meio dessa confusão? A música fica mais tensa. As horas se arrastavam. Era a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. O ponto mais escuro, mais frio, mais desesperador da madrugada. Eles estavam exaustos, com medo, encharcados. E então, no meio da escuridão e do caos, eles veem algo. A música para abruptamente, deixando apenas o som do vento e das ondas. Uma figura, caminhando na direção deles. Mas não no barco. Caminhando sobre as águas turbulentas. O pânico se transforma em terror puro. É um fantasma, eles gritam, paralisados de medo. Quem mais poderia andar sobre um mar em fúria? A música retorna, agora mais calma e esperançosa. Mas então, uma voz familiar corta o barulho do vento e das ondas. Uma voz que eles conheciam melhor do que qualquer outra. Era Jesus e ele disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pausa dramática, uau. Conseguem imaginar o alívio? A confusão. No meio do maior momento de maior desespero, Jesus não estava longe. Ele não os tinha abandonado. Ele veio até eles da forma mais impossível e milagrosa que se pode imaginar, dominando a própria natureza que os aterrorizava. Mas a história não para por aí. Pedro, sempre impulsivo, sempre apaixonado, grita do barco: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus, com uma palavra simples, responde: "Vem." O som da tempestade diminui. A música fica mais focada e inspiradora. E Pedro faz o impensável. Ele sai do barco. E por um momento ele também anda sobre as águas. Ele está caminhando em direção a Jesus, fazendo o impossível com os olhos fixos no Mestre. Mas então, ele desvia o olhar. Ele olha para o lado, vê o vento forte, sente as ondas gigantes e de repente o medo volta com tudo. E no momento em que ele duvida, ele começa a afundar. "Senhor, salva-me", ele grita. Imediatamente, Jesus estende a mão, o segura e diz: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" A música se torna grandiosa e depois suaviza até o final. Quando eles sobem no barco, o vento cessa. A tempestade acaba, o mar se acalma, e o silêncio que fica é preenchido pela adoração dos discípulos, que finalmente entendem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa história é muito mais do que um milagre incrível. É uma lição poderosa. Quantas vezes nós estamos no nosso barco, no meio da tempestade, remando com toda a nossa força, mas sentindo que vamos afundar. E a gente se pergunta: onde está Deus? A verdade é que Ele está nos vendo, e muitas vezes, Ele espera o momento mais escuro para se revelar de uma forma que a gente nunca esperava. Ele nos chama para fora da nossa zona de conforto, para andar sobre as águas, para confiar nele mesmo quando tudo ao nosso redor grita impossível. E mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente tira os olhos dele e começa a afundar, a mão dele está sempre estendida, pronta para nos segurar. A pergunta que ele nos faz hoje é a mesma que fez a Pedro: por que você duvidou? Talvez seja a hora de parar de olhar para a tempestade e fixar os olhos em quem tem o poder de acalmá-la.